Você sabia que o Chino Moreno do Deftones montou a banda na adolescência e começou a cantar total por acaso? Com essa voz icônica, fez o front de uma das maiores bandas alternativas do mundo. Hoje, Chino Moreno do Deftones no Cada Caso um Caos. Camilo Wong Moreno nasceu no dia 20 de junho de 73 na Califórnia. A árvore genealógica, sim, tinha galho para tudo quanto era lado. Assim, o pai mexicano, a mãe vinha de uma mistura étnica de sangue irlandês, indígena e chinês, daí o sobrenome Wong e daí também o apelido Chino. Quando o molecote ali, ele colava com a galera do skate e curtia de um tudo, desde Danzig até África Bambata, lembra? Reckless. Só que foi na New Wave ali que ele realmente se encontrou. Ele pirava em sons como Depeche Mode, Duran Duran. Aos 12, por causa do rolê do skate, ele acabou conhecendo dois molecotes chamados Abe Cunningham e o Stephen Carpenter. O Abe era um pota de um batera que apavorava, assim, desde os 4 aninhos. Já o Stephen era o mestre das 6 cordas e tinha uma garagem, assim, abarrotada de equipamentos. Geral ali da vizinhança colava, inclusive, ali na casa dele para fazer um som. Nessas, o Chino apresentou os dois e eles começaram a fazer uma jam, tocando uns Metallicas, uns Death Angel. A conexão, além de instantânea, foi mágica. Do nada, começaram a tocar um som do Danzig e assim nasceu uma das maiores bandas alternas do mundo, Deftones. Mas o nome só veio bem depois, na real demorou para que eles saíssem, né, dessa garagem. O Chino já achava maravilhoso o fato deles conseguirem fazer um som do zero, porque ninguém ali era estudado, assim, sabe? Todo mundo foi meio que aprendendo na unha ali, na raça. Aí eles fizeram o primeiro show e a chavinha deu aquela bela virada. Começaram a fazer muito barulho na cena e muito disso também se deve ao menino Chino. Desde sempre ele tem essa voz única, né? Não só no timbre, como também na entrega ali. O cara arrebenta na gritaria, mas nos vocais melódicos vem aquele destaque. Ele mesmo assume que não era do metal nessa época, as influências eram mais pro lado do The Cure, do Smiths, só que foi nessa mistura aí que deu todo um molho pro som já diferenciado que o Deftones estava fazendo. Em 95 veio o incrível Adrenaline, mas foi com o Around the Fur de 97 que eles começaram a engrenar, né, de verdade, ganhar dinheiro e tal. E a molecada, claro, tava nas alturas, vivendo o sonho de rockstar, com festa pra lá, pra cá. Aí vem aquelas baguncinhas, né, mas assim, com classe, nada muito pesado. O bicho começou a pegar mesmo ali quando eles começaram a trabalhar no sensacional White Pony, né? Já tem 23 anos, que é um apelido para cocaine, né? White Pony. Nessa época, eles começaram a brincar forte com o talco do capeta e a relação entre os caras da banda foi esfarelando, assim, junto com as narinas, né? O Deftones logo virou uma filial ali do Guns N' Roses, né? Os caras mal se falavam, pouco se viam, cada um ia pro estúdio na sua hora, gravavam as coisas lá, batia o ponto. Tchau. Foi nesse climinha gostoso que eles trabalharam no disco auto-intitulado de 2003, o Saturday Night Wrist de 2006, né? Até hoje o Chino não ouve esses dois discos aí porque ele se lembra que nesse período, além de assinar um divórcio, as tretas com as drogas escalonaram. Saiu do pó para virar cliente ali do Walter White, começou a usar metanfetamina e o downhill não parou aí não, viu? Começou a ter sérios problemas na voz, ganhou muito peso e estava cada vez mais isolado e antissocial, assim. O Chino largou de mão as gravações do Deftones e saiu em turnê com um dos seus projetos, o Team Sleep. Foi aí que ele saiu de um ambiente onde estava geral, invertebrado, né, de tanta droga, para um rolê onde todo mundo era de boa, assim. Isso fez uma enorme diferença para o Chino, que passou a maior parte da turnê sóbrio e percebeu ali, né, caiu a bigorna que ele precisava sair dessa espiral de tabosa. Foi aí que começou a trabalhar na sua sobriedade. O legal é que nesse meio tempo, os caras do Deftones também resolveram dar um tempo nas drogas, né? Depois de 6 meses sem trocar uma palavra, eles se juntaram ali para decidir o que vão fazer, né? E o Chino percebeu que ainda tinha uma vontade ali de tocar com eles. Foram se reconectando, retomando a amizade e começaram a trabalhar num álbum chamado Eros, né? Que infelizmente nunca viu a luz do dia. Durante o processo, em 2008, o baixista Chi Chang sofreu um acidente terrível de carro e ele ficou em estado vegetativo, ficou em coma por anos, foi um baque terrível para todo mundo ali da banda, que ficaram aí mais 6 meses, né, sem saber o que fazer. Depois de um tempão, eles se trombaram no estúdio e começaram a conversar, lembrar das histórias do amigo e, sem perceber, cada um foi pro seu instrumento ali e tal, começaram a fazer um som da forma mais natural possível. E aquela química absurda ainda
tava lá. De repente, todas as tretas, as picuinhas pareciam minúsculas diante de tudo que eles tinham construído. Foi daí que saiu o fantástico Diamond Eyes, né, de 2010, maravilhoso, disco que marcou esse renascimento do Deftones. Como o Chino mesmo disse, ele falou o seguinte: infelizmente, a gente precisou de uma tragédia como essa para poder se reconectar de verdade. Enfim, o T acabou morrendo 3 anos depois e foi homenageado pelos caras do Korn, do Slipknot, do Seven Dust também com o single A Song for T, que teve os lucros destinados à família Chang. O Chino conseguiu largar as bagunças, né? Tá super sossegado e manda ver mesmo no café. Recentemente, numa entrevista, ele destacou a importância de se manter aí a funilaria mental em dia. Ele conta que mesmo morando num lugar super bonito, com, né, um emprego dos sonhos, uma família saudável, ele ainda se sentia triste, estava sempre ansioso e ele falou que não sei o porquê, de onde que vem isso. Demorou até aceitar fazer a terapia, né, que ele também entrava nesse estigma aí de achar que era coisa pra louco, sabe? Mas depois que ele aceitou e fez a primeira sessão, não largou mais, e ele mesmo disse que agora sente que a visão dele tá muito mais clara. O Chino é um ícone dos 90 e também do New Metal, né, apesar de odiar esse rótulo. É um cara que é cheio dos projetos, tem o já citado Team Sleep, o Crosses, o Palms, isso fora as inúmeras participações, né, junto com bandas que são fãs de Deftones, tipo Korn, Lamb of God, Whitechapel. A lista é gigante, inclusive eles fizeram um show que eu fui lá com o Dan e foi muito legal, Deftones com um sistema fodão, os caras do System também são super fãs de Deftones. Enfim, o cara é referência, a banda é referência, os projetos dele também, mas ele disse que assim, disco solo ele não tem interesse em fazer. Já o Deftones segue firme e forte, hoje sabe lidar muito melhor um com o outro ali. Pro Chino, são as diferenças que tornam tudo mais interessante e é no meio do bate-cabeça ali que eles conseguem se encontrar num caminho único, o que sempre foi, né, essa assinatura do Deftones. Dá pra dizer até pro temperamento da banda, né, sabendo da história, como reflete isso no som, que é aquela tranquilidade dentro de um caos, né? Então, um grande viva a essa banda incrível, a esse monstro da voz que é o Chino Moreno. Para falar sobre, vamos ver o psicólogo em forma de psicologia junguiana, Alexandre Vatti. Fala aí, Ale! Salve, Luca e toda a galera querida aqui do Cada Caso um Caos! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre o Chino Moreno. Ó, que a galera, os fãs do canal, estavam esperando há muito tempo pelo Chino, não é verdade? Bom, vamos lá. Esse vocalista incrível do Deftones, que inclusive, como a Luca foi falando aqui, ele não sabia nada de música no começo da carreira dele. Ele gostava ali de, inclusive, outros vocalistas que não necessariamente eram do metal. Vocês viram a Luca falando? Mas olha só que importante, quando a Luca vai relatando as coisas que ele vai passando para estar com a banda, tudo que ele vai fazendo, todo o esforço que ele faz para que o Deftones ele aconteça, isso vai gerando uma grande ansiedade no Chino. E é muito interessante a gente observar, eu quero reforçar aqui sobre a questão da ansiedade, a depressão como uma comorbidade, o abuso de substâncias, e eu vou falar também aqui de um sonho que o Chino Moreno tinha, que era recorrente, e que isso pra gente na psicologia junguiana mostra como estão as nossas emoções. Os sonhos, eles vêm trazer essa simbologia maravilhosa de como as nossas emoções estão. Então vamos lá. No caso do Chino, né, muitas doenças elas são originadas, né, primeiro ali na depressão, depois a gente tem uma ansiedade e pode haver o consumo ou não de substâncias. No caso do Chino, o que acontece? Ele tem ansiedade primeiro e muitas pessoas acham, mas da ansiedade eu posso ter uma depressão? Sim, elas fazem comorbidade. Tanto é que a depressão e a ansiedade são hoje as doenças mais incapacitantes do mundo. E aí, o Chino teve lá, né, um determinado momento, não só a perda, né, do baixista num acidente, mas antes também ele tinha uma esposa ali de muitos anos de casamento, que ele se separa. E aí, os eventos da banda, que de fato ficaram um tempo sem gravar, né, sem fazer shows e tal, isso ia dando uma grande ansiedade nele. Essa ansiedade vai se tornar depressão por quê? E quando eu sinto que eu não realizo as coisas que eu deveria, vem sim uma tristeza, né, uma frustração por não conseguir realizar. E aí que entra a depressão dele. E após isso, ele começa o consumo de cocaína. Já falamos aqui sempre sobre a questão dopaminérgica que acontece no depressivo. O eixo dopaminérgico é
ali alterado. E a cocaína vai fazer com que essa dopamina suba de novo. E aí o cara vai tentar fazer o quê? As mesmas coisas que ele estava tentando ali atrás. Mas não adianta de nada, porque a queda é muito maior com o uso da substância. E aí o Chino relata um sonho que ele tinha recorrente, que era o seguinte: a galera do Deftones estava lá já tocando no palco, ele tentava achar alguma coisa ali no palco, como se ele estivesse tentando achar um sapato ou alguma coisa, não conseguia, a galera já começava a tocar sem ele, e tocavam vários sons sem a presença dele, sem o vocal, e ele ficava desesperado com aquilo e acordava ansioso. A gente pode falar, é óbvio essa ansiedade e o sonho vem trazer isso? Sim, no aspecto objetivo, o sonho fala da ansiedade dele, mas no aspecto subjetivo, o que ele está dizendo ali? Opa, eu não estou presente, eu não estou realizando aquilo que eu gosto, que eu sonhei, eu não estou fazendo aquilo que eu sempre amei. E aí tem uma carga muito grande de responsabilidade que ele colocava em cima das próprias costas. Então isso é muito importante a gente sacar que a ansiedade, a depressão, o consumo de substâncias estão totalmente interligados com esse peso muitas vezes que a gente coloca nas costas, e para dar conta eu vou usar substâncias. Então olha a importância da gente entender as questões da ansiedade que geram ansiedade e que depois podem desencadear todas essas outras patologias. E aí uma hora que o Chino faz, ele decide fazer terapia. Ele até, a Luca comentou, achava uma coisa meio estranha e tal, ele fala, depois quando eu fiz, eu falei, nossa, por que eu não fiz isso antes? Então, galera, vamos se cuidar e vamos continuar aí brindando, os bons vocais e as boas músicas que o Chino Moreno traz pra gente. Valeu, galera, é isso aí! Valeu, Ale, querido, como sempre, aí apavorando. E valeu também para os nossos membros, Ricardo Pompeu, Juca Filho, Amanda Mendonça, Eliette Bastos, o José Inácio Horta, a Elane Barbosa, Paul Miller, Saltução, Júlio César Silva, vocês todos aqui que sempre comentam, curtem, compartilham esses vídeos aqui que são super importantes, também para a gente poder ir se divulgando aí, para geral e ampliando conhecimento de música e psicologia. Valeu e até a semana que vem. Me segue no Insta, Luca89FM. Valeu!